3 lá para nós. Não aguento mais assim. Abra sua Bíblia, se você trouxe ela, no livro de Mateus, capítulo 5. Estamos no 7º domingo da nossa série chamada A Cultura do Reino. Enquanto nosso midianita, existia um povo na Bíblia que era de Midian. Eles cuidavam das mídias. Pedrinho é o midianita. Não, pode ficar com ele. Pode usar. À vontade. Então, vou fazer uma coisa diferente, vou ficar aqui no meio. Então, meus irmãos, estamos no 7º sermão dessa série, do Sermão do Monte. É uma alegria estarmos caminhando devagar e sempre avançando. Como eu falei para vocês, semana passada, nós entraríamos agora em 5 blocos do que Jesus quer ensinar a respeito da lei. Que semana passada nós vimos que ele disse que ele não vinha abolir a lei, mas ele vinha cumpri-la. E a palavra cumprir nós vimos que significa trazer plenitude ao ensino dela. E o que Jesus vai fazer agora, a partir desse versículo aqui, durante 5 ou 6 temas até o final do capítulo 5, é dizer: vocês ouviram tais coisas, mas eu lhes digo tais coisas. Jesus estava mostrando que não eram os fariseus, nem os mestres da lei que estavam cumprindo a lei, mas era Jesus que ia mostrar qual era o verdadeiro sentido da lei e que tinha sido ignorado. O que nós vamos ver aqui é que Jesus, ele é o mestre do coração, o mestre das afeições, do que está oculto, do que os homens não enxergam. Porque nós facilmente podemos ser enganados pelo externo, pelo exterior, ou pela observação externa de leis, podendo parecer muito bons, muito santos, muito puros, e por causa dos mandamentos parecermos pessoas corretas e rígidas, mas interiormente o nosso coração ser um coração apodrecido. E é isso que Jesus vai começar a mostrar aqui, nesse trecho do Sermão do Monte, certo? Porque nós temos uma coisa na matemática que nós chamamos de mínimo denominador comum. E na religião nós temos o mínimo denominador comum também para o que é pecado. Então, eu lembro que quando nós íamos nos acampamentos, e nós servíamos lá na Jumap, o João conhece bem, então eles tinham uma regra: acima de 4 dedos já era muito curto e estava em pecado. O cabelo, se não for tantos centímetros, está em pecado. A saia não pode ter aquela abertura. Eu lembro disso aqui, quem é da Assembleia sabe o que eu estou falando. A saia, as mulheres, elas usavam saia, né? Então, às vezes, a saia tinha uma abertura. A abertura não podia subir muito. Subiu muito, ela estava em pecado. Então, nós criamos regras. Isso aqui é muito engraçado. Às vezes, os namoradinhos, eles estão demorando para casar, estão se pegando. Aí eles: pastor, até que ponto que não é pecado os agarramentos? Nós trabalhamos sempre assim, com um limite, né? Nós não trabalhamos com limite, aquela piada, não. Nós trabalhamos com limite. Até onde der para ir, nós vamos, porque daí a partir dali é pecado. Porque nós enxergamos as coisas de forma muito externa. Nós enxergamos, trabalhamos só com o que a gente pode ver. Mas Deus vai nos mostrar que não é sobre o que nós vemos, mas é sobre como o nosso coração está exposto diante dele. E vamos ser confrontados durante 5 domingos com esse, mas os próximos 4 domingos, a respeito de muitas coisas, a respeito da ira, a respeito do adultério, de como nós usamos a nossa boca na questão do juramento, o nosso desejo de vingança e o nosso amor ao próximo. Jesus vai confrontar fortemente essas coisas no nosso coração nesses próximos domingos. E eu creio que no final desse sermão, como ontem, nós vamos sair se perguntando assim: Senhor, nós precisamos de Ti, que é impossível. Mas enfim, Jesus estava falando para um povo, como nós já víamos falando há mais tempo, um povo estritamente guardador da lei. Existe uma coisa na teologia que eles chamam de judaísmo do segundo templo. Não sei se já ouviram falar, mas eu vou falar rapidinho sobre isso. O judaísmo do segundo templo é basicamente o seguinte:
os judeus eles foram deportados para a Babilônia no ano 600 e pouquinho, e depois de quase 100 anos eles retornaram a Jerusalém. E o templo, o primeiro templo que havia sido construído pelo Salomão, foi completamente destruído. Completamente destruído. Os babilônios destruíram toda Jerusalém e todo o templo. Então, quando os judeus retornaram para lá, eles reconstruíram o templo. E começou a se criar um judaísmo do segundo templo, que era diferente. Eles olhavam para os antepassados deles e diziam: eles erraram, eles não cumpriram a lei. E por causa disso, Deus puniu o povo destruindo o templo. Agora nós vamos reconstruir o templo e nós vamos ser rigorosos. Então se criou uma classe de mestres chamados escribas e fariseus, que tratavam somente com questões da lei. Como eu falei semana passada, por essa volta eles criaram uma lei que se no sábado trabalhasse, era pecado. O terceiro mandamento diz isso, né? Para guardar o sábado. O quarto mandamento diz: guarde o sábado. Os fariseus eles criaram o seguinte: acima de 99 passos é um trabalho. Então nós podemos andar só até 99 passos, para não pecar. Hoje em dia em Israel, eu fiquei sabendo disso essa semana, existem prédios onde existe um elevador para judeu e um elevador para pessoas que não são judeus, os gentios que eles chamam, né? Pessoas que não são de origem judaica. No sábado, o elevador do judeu ele para em todos os andares, porque os judeus, se eles tiverem o trabalho de apertar o botão, já é considerado um trabalho para eles. Então eles sistematizam tanto a lei, eles vão criando tantas formas de se guardar a lei, que de certa forma eles perdem o verdadeiro espírito da lei. E é isso que Jesus vai ensinar aqui. Tem uma história engraçada de um homem que ele aceita o desafio de por um ano fazer algumas loucuras para depois relatar. Por exemplo, ele se tornou hinduísta por um ano e escreveu um livro sobre isso. Ele deixou-se um ano ser testado por laboratórios e depois escreveu um livro sobre isso. E ele se propôs durante um ano a viver biblicamente. O livro dele é Vivendo um Ano Biblicamente, só tem em inglês, se não me engano. E ele pegou todos os mandamentos do Antigo Testamento e falou assim: não, vamos fazer funcionar isso aqui. Aí o que ele fez? Não cortou mais a barba, porque o Antigo Testamento dizia que não podia cortar a barba. Ele não usava roupas misturadas, tipo, se era algodão, só podia ser algodão, não podia ter algodão e linho, né? Não podia ser aqueles 90% poliéster, estava em pecado. Ele pegou um saquinho de pedras, bem pequenininhas, tipo bolitas, assim, Emer. Aí ele ficava com aquele saquinho, porque a Bíblia no Antigo Testamento manda apedrejar, né? Então, volta e meia, se ele via alguma coisa que precisava ser apedrejada, ele pegava só uma pedrinha e pum! Só para não descumprir a lei. Não diz o tamanho da pedra, né? Diz que tem que ser apedrejado. Então, ele se propôs a viver biblicamente um ano. E ele escreveu um relato sobre isso, escreveu como foi cansativo tentar fazer isso e mostrou que não conseguiu também viver biblicamente um ano, esses mandamentos. E muitas vezes, dentro das igrejas, nós nos relacionamos assim com a lei. Nós fazemos com que as pessoas se conformem a regras exteriores, até a tal ponto que a religião vira algo cansativo, um fardo, em que nós não queremos experimentá-la mais. Muitas pessoas que saem da igreja, se decepcionam com a igreja, elas saíram não por causa de Deus, mas por causa de pessoas que as obrigaram a fazer coisas que não são a vontade de Deus. E o que Jesus vai fazer agora é mostrar a relação do Antigo Testamento com o mandamento, com o sexto mandamento: não mate, não matarás, com o que os mestres fizeram, e vai explicar ao nosso coração o que isso significa literalmente. Certo? Vamos ler o texto aqui então? Versículo 21, então o telão tem ali para vocês também. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo
que você não sairá dali enquanto não pagar até o último centavo. Vamos orar? Senhor, eis a tua palavra. Deus, usa o teu Espírito Santo para falar em nosso coração. Que não sejam pensamentos nossos, mas que sejam a expressão da boca do próprio Senhor Jesus a falar em nós. Pelo teu nome, Jesus, nós pedimos. Amém. Amém. Como eu falei para vocês, Jesus começa fazendo um contraste. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, não matarás. Jesus está invocando a lei, o Antigo Testamento, os 10 mandamentos de Moisés. Esse é o 6º mandamento em princípio. Mas Jesus continua dizendo: e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. E isso não está no Antigo Testamento. Isso não está nos 10 mandamentos. Isso quem acrescentou foi os judeus. Eles colocaram uma parte a mais no mandamento, para que o mandamento fosse cumprido de melhor forma. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Por quê? O que Jesus veio dizer antes? Que ele viria cumprir a lei. E o que ele está mostrando é que os judeus não cumpriram, mas estenderam, ampliaram a lei. Os judeus se preocupavam com um corpo morto no chão, com uma pessoa morta. E eles se preocupavam com o pecado externo. Há um assassinato, alguém deve ser punido. Quem matar o seu irmão vai a julgamento. Quem matar alguém vai ao julgamento. Mas o que Jesus está dizendo? O mandamento em si, o 6º mandamento, não fala o tipo de assassinato que é feito. Não fala a forma que o assassinato é feito. E mais, o 6º mandamento, quando ele diz não matarás, nós vamos fazer uma série sobre os 10 mandamentos, possivelmente em agosto, outubro. Nós vamos ver isso. O 6º mandamento está falando também de formas de ódio que se pode nutrir dentro do coração. E não é isso que Jesus vai falar agora. Porque da onde surge um assassinato? É simplesmente de uma facada? É simplesmente de um tiro? É simplesmente de uma agressão? Alguns assassinatos sim. Alguns, um atropelamento, algo que não era previsto. Ou um psicopata, né, Jonas? Um sociopata que simplesmente pega uma arma e sai atirando nas pessoas. Por mais que seja premeditado por ele, mas não tem um sentimento de ódio em si. Mas da onde surge um marido que mata a mulher, comete um feminicídio? Da onde surge uma mulher que esfaqueia o marido? Da onde surgem essas coisas? Quantas vezes um marido não quis matar a mulher dentro do coração dele? E foi aumentando esse sentimento de ódio até o ponto que ele se externou no assassinato. O mandamento, o 6º mandamento, não está falando simplesmente da ação do assassinato, mas está falando do que prediz o assassinato, algo que nós não vemos. O primeiro assassinato da Bíblia, ele é relatado assim: Abel oferece seu sacrifício e Caim oferece seu sacrifício. O autor de Gênesis diz: Deus se agradou do sacrifício de Abel e não de Caim. E Deus vai a Caim e fala: Caim, o pecado está à tua porta, convém a ti dominá-lo. O que Deus está dizendo? Caim, eu estou vendo o teu coração com ódio do teu irmão, você precisa parar. Quando Caim mata Abel, o que ele estava sentindo? Ódio. Mas ele já havia matado Abel muito antes no coração dele, e Deus já tinha visto isso. Enquanto nós estamos preocupados simplesmente com ações externas, Jesus está olhando o nosso coração desnudo. Como eu falei, ele é um mestre do coração. Ele é um mestre que olha o nosso coração, enxerga o que nós não vemos, o que nós homens não podemos julgar. Ele vê tudo. E Deus vê tudo. E os judeus, por causa desse acréscimo, acreditavam que o assassinato, como nós vamos ver, o adultério, o juramento, eram simplesmente ações externas, mas eram ações que estavam ligadas ao que o nosso coração deseja. E quando eu falo coração aqui, eu sei que é estranho. Eu lembro quando eu trabalhava na Tritec, falava disso para o meu supervisor, falava sobre o coração. Ele: não, mas o coração não pensa, o coração só bombeia sangue. Eu sei disso, mas a gente explicou alguns sermões atrás que o conceito de coração dos judeus diz respeito a toda a nossa vontade, tudo que nós pensamos, tudo que nós somos. Quando nós falamos do coração, nós estamos falando de quem nós somos em essência. E é isso que Jesus está falando. Quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus está aprofundando a lei. Ele está mostrando que a lei ela é interna, internalizada. Não está falando de fora.
E ele segue dizendo: e quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento de tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno. Algumas versões vão dizer assim: quem chamar o seu irmão de racá. Acho que na NVI está assim, se não me engano. Está assim, né? A palavra racá significa literalmente cabeça de vento. Talvez você pense, eu estou chamando alguém de idiota, é isso? Não, não. O que Jesus estava dizendo assim, é que havia algumas pessoas que não serviam para nada. E os judeus diziam assim: não, esses caras aqui, eles não servem para nada. Eles são cabeça de vento. Eles são tolos. Jesus está dizendo: se você enxerga alguém, o seu irmão, alguém próximo a você, como se ele não valesse nada para você, você já o matou no coração. Quando nós dizemos assim: não preciso desse cara, eu não preciso me relacionar mais com ele, eu não preciso estar junto com ele, você já matou ele no coração. Profundo isso, né? Profundo. E Jesus segue dizendo: quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E tudo isso aqui é uma coisa muito profunda, porque Jesus não está falando de um Zé da esquina, né, Pedrinho? Não está falando se tu não gostar de um chinês. Não, Jesus está falando de um irmão, alguém próximo a nós, alguém que nós podemos chamar de irmãos. Como o comentário bíblico Esperança diz, dentro da comunidade do Evangelho, nenhum irmão deveria nutrir sentimento de ódio pelo outro. E esse sentimento de ódio dentro da igreja pode surgir quando nós dizemos assim: eu não preciso dele, eu não preciso me relacionar com ele, eu não preciso estar com ele, eu não preciso deles para ser feliz. A tal ponto que, quando Jesus diz: e aquele que chamar o seu irmão de louco, e essa expressão aqui é uma expressão muito profunda para os judeus, porque a palavra louco para nós pode parecer só uma patologia, né, Jonas? Alguém que está fora de si, está fora da realidade, mas não é isso. Para o judeu chamar alguém de louco, lembre-se que Jesus foi chamado de louco, não foi? Ele falou: esse homem está louco. O que eles queriam dizer? Que ele era alguém fora da aliança, era alguém endiabrado, um demônio. O que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer um que diz para o seu irmão: você não faz parte do povo de Deus, você não é meu irmão, e você vai ao inferno, porque você é um ímpio maldito. Qualquer um que diz isso ao seu irmão estará sujeito ao fogo do inferno. O que Jesus está dizendo é que se o seu coração tem tamanho ódio por alguém, a ponto de dizer assim: eu não quero que você nem participe do povo de Deus, não quero que você faça parte da igreja, não quero que você seja filho de Deus, Jesus está dizendo: cuide, porque quem está sujeito a não ser filho de Deus é você. Cuide, porque quem está sujeito ao fogo do inferno é você. Wiersbe, um comentarista bíblico, escreve o seguinte: nutrir um ódio pelo nosso irmão é destruir pontes que nós mesmos teremos que atravessar. É como a Ucrânia destruindo pontes agora para a Rússia. A Rússia invadindo, eles quebram as pontes para que eles não avancem, mas eles também não podem avançar mais. Ter um ódio por alguém é uma destruição que afeta os dois lados. E Jesus está dizendo que um ódio nutrido assim é algo infernal, algo que vem do próprio inferno. E nós temos que cuidar com isso. Então ele diz no versículo 23: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, então volte e faça a sua oferta. O que Jesus estava dizendo assim: o judeu talvez pense assim: eu tive uma briga com um irmão meu, eu tive uma discussão com ele, eu estou certo, ele está errado, e nós discutimos, e agora eu vou fazer a minha parte, eu estou em paz com Deus. Se ele não me perdoou, se ele não quis se reconciliar, é problema dele. Agora eu vou continuar a minha vida religiosa. Eu estou indo lá oferecer meu sacrifício. Eu estou indo lá prestar o meu culto religioso. Eu estou indo lá no sábado e no domingo levantar as minhas mãos e cantar a Deus. Não. Jesus está dizendo: pare. É como se fosse João Kleber. Para. Depois dos comerciais. Nós não conseguimos entender o transtorno que é isso aqui. Mas imagine uma fila de pessoas com seus sacrifíciozinhos. Um com os pombos, um com um boi, um com uma ovelha. No Antigo Testamento era assim. Então o homenzinho está lá na frente do altar, chega diante do sacerdote. O sacerdote põe a mão na cabeça dele e ele fala assim: não, só um pouquinho. Eu tenho uma pendência com o irmão meu. Eu já volto aqui. O sacerdote diz: não, peraí, cara, olha o transtorno que está acontecendo aqui.
Eu já botei a mão na tua ovelha, não posso continuar o sacrifício, tem que ser com essa aqui. Não, mas eu primeiro preciso ir lá. Há todo um transtorno. Há um transtorno em reconciliar-se com alguém. É isso que Jesus está dizendo. Mas o transtorno em reconciliar-se com alguém é 1000 vezes melhor do que um culto religioso hipócrita. Fora de um contexto de comunidade não existe verdadeira adoração. É isso que Jesus está dizendo. Eu não entendo as pessoas que são desigrejadas. Dizem, não, eu posso amar Deus em casa, eu posso servir Deus em casa, eu tenho acesso ao Pai em casa. Eu sei que é verdade. Mas se Jesus está proibindo que alguém ofereça um sacrifício sem que se reconcilie com seu irmão, imagine alguém que nem tem irmãos. Ele não pode adorar em casa, ele não pode vir em casa. O cristianismo fora de uma comunidade, ele não existe. A fé em Deus fora da comunidade não existe. O que Jesus está dizendo aqui é o que João vai ecoar em 1 João depois. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, não conhece a Deus. Ah, Senhor, eu vou aqui oferecer um sacrifício de paz diante de você. Não, esse Deus que tu invoca não é verdadeiro. Porque se você conhece a Deus, você primeiro vai amar o seu irmão. Se você não ama o irmão que vê, como você pode amar o seu irmão, a Deus que você não vê? 1 João diz isso, ecoando as palavras de Jesus, com certeza, com certeza. Nós não podemos achar que, por estarmos prestando culto a Deus, de forma hipócrita, Deus aceita esse culto. Enquanto nós levantamos as mãos para cantar a Deus e temos sangue de ódio no nosso coração, o nosso culto é inaceitável. Vamos abrir o texto de Amós aqui, eu abri ontem, eu quero abrir com vocês também. Amós fica no Antigo Testamento, é um dos profetas menores. Eu quero ler com vocês o que Deus fala a respeito de sacrifícios e cultos, porque é exatamente isso que os judeus faziam e muitas vezes nós fazemos também. Amós capítulo 5, no Antigo Testamento. Eu ia dizer que tem a Bíblia que nem a minha, página 697. Amós no Antigo Testamento vai dizer assim, capítulo 5, versículo 21. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes eu não tenho nenhum prazer. Isso é Deus falando ao povo de Israel. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, eu não me agradarei delas. E quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Quais eram as ofertas pacíficas? Ofertas que os homens ofereciam quando havia situações de brigas. Então eles ofereciam ofertas pacíficas. E traziam um boi bem gordo. Um boi bem gordo para dizer assim, Senhor, aqui é um grande sacrifício para apaziguar essa situação. E Deus diz, não, eu não tenho prazer nelas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias de suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Deus está dizendo para aquele povo, a cerimônia religiosa, ela pode ser a mais linda, com os melhores cânticos, na melhor igreja, o maior dízimo, o maior valor que você pode ofertar. Deus odeia, detesta, enquanto o nosso coração estiver odiando outras pessoas, nutrindo ódio delas. Volte para Mateus capítulo 5. Nós vamos seguir a leitura do texto. Estamos caminhando para o fim desse trecho. Jesus ordena que então nós paremos imediatamente o culto e reconciliemos com o nosso irmão. No versículo 25 ele levanta outro argumento. O primeiro argumento era um argumento mais comunitário. Ele está falando do irmão seu, alguém que faz parte da sua família ou da família da fé. E agora no versículo 25 ele vai levantar um outro argumento, porque talvez fosse assim, eu preciso amar os meus irmãos. Ok, entendi isso. Preciso parar de nutrir esse sentimento de ódio por eles. Tá, mas existem pessoas que nós não somos irmãs, e que nem são da nossa comunidade de fé, mas que nós temos problemas com elas ainda. Então Jesus vai lidar com isso agora. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você será jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. E esse texto aqui a Igreja Católica pegou, né, Gélio? Para falar sobre purgatório. A ideia do purgatório é o quê? Você vai para um lugar de tormento, para que você pague os seus pecados até que eles sejam
purgados, limpos. E eles usam esse texto de Mateus aqui para embasar essa ideia. Mas isso está estritamente errado. Jesus não está falando sobre isso. Jesus está usando um exemplo muito comum que acontecia na época judaica. O Império Romano ele tinha uma prática, que era quando havia discussões que seriam levadas aos magistrados, os soldados romanos iam até a casa do ofensor e os soldados romanos iam até a casa do ofendido e eles levavam os dois juntos até o magistrado, para que no meio do caminho os dois pudessem entrar em acordo. Aquele momento era proporcionado para o acordo entre os dois, para que não fosse julgado pelo magistrado e aquele que fosse punido pelo crime fosse preso. Porque sendo preso, ele teria que pagar um valor para sair. Mas naquela época não existia auxílio à família do preso, e nem ao presidiário em si. Não existia auxílio. Então quem era preso, ele tinha que ter ou economias, ou ele teria que trabalhar para pagar. Mas como é que ele vai trabalhar para pagar se ele está preso? Ele não vai nunca mais sair da prisão. Ele vai ficar lá até morrer. Então é isso que Jesus está dizendo. Levar a situação até as últimas consequências pode ser perigoso, pode ser danoso e pode acabar infringindo e trazendo caos para vocês. Então no meio do caminho vocês precisam se reconciliar. É como se a gente pegasse hoje e imaginasse que, eu brinquei, né, que não tinha o seguro do Rafa, né? Não tinha ProSul, não tinha seguro automotivo, mas o cara bateu no teu carro, bateu atrás e ele falou, não, vou pagar, não tenho seguro, não vou pagar. Passou um mês, ele não se mexeu, 2, aí tu acionou a justiça. Ele vai pagar. Imaginemos que fosse nesse contexto. Aí, os policiais vão pegar você na sua casa, vão te botar no camburão, os dois juntos. Aí vão te dar esse tempo para vocês entrarem em acordo, para que ele não seja levado ao tribunal, não seja preso por não pagar essa dívida. E aí, durante esse acordo, talvez o ofensor pudesse dizer assim, aquele que deveria pagar, dizer assim, cara, eu estou numa situação financeira muito ruim, cara, não estou conseguindo, mas assim, se tu consegue pagar, eu te pago em 20 vezes. Daí o cara assim, não, então eu vou consertar meu carro, mas tu paga em 20 vezes, então, pode ser? Tu consegue pagar assim? Consigo. Aí ele ia, para o camburão aí, nós vamos descer, entramos num acordo, não precisa mais ir lá para o juiz. Era mais ou menos isso que Jesus estava falando. Só que aqui há um inverso, porque Jesus está dizendo, se o seu adversário, se você tem alguém que está contra você, você deve tomar a iniciativa. Nós, como cristãos, deveríamos tomar a iniciativa de voltar à situação, é isso que Jesus está ensinando, e não deixar que sentimentos de ódio sejam nutridos em nosso coração, de voltar à situação, procurar o ofensor e dizer, cara, vamos resolver isso aqui, por favor, a gente não pode mais continuar assim. Eu não posso mais permitir que isso aconteça. Vamos entrar num acordo, vamos fazer alguma coisa, vamos ver quem errou, vamos talvez esquecer isso aqui, vamos nos perdoar e vamos seguir adiante. Mas nós sabemos que muitas vezes nós não conseguimos isso. Nós não conseguimos dar um passo atrás e dizer assim, talvez eu vou ceder um pouco para que a gente resolva essa situação. Nós preferimos ver que outra pessoa sofra, que ela pague o que ela deve, em vez de ter uma reconciliação. Forte isso, né? Mas essa fala de Jesus, ela também nos lembra uma outra coisa. Talvez nenhum de nós hoje estamos indo a julgamento por alguém, ou contra alguém. Mas todos nós, hoje, sem exceção, estamos indo ao tribunal dos céus. E a Bíblia relata o pecado como uma ofensa. E Deus é o ofendido do pecado. Salmo 51 nós lemos há 2 cultos atrás, né, Jeff? Davi diz, Senhor, contra ti, e contra ti somente eu pequei. O pecado é uma ofensa contra o próprio Deus. E Deus tem todo o direito de nos levar ao tribunal. E como diz Apocalipse, no último dia, abrir os livros e trazer à tona tudo o que nós fizemos e nos julgar cada um conforme as suas obras. É isso que Apocalipse diz, Apocalipse 20. Que no fim dos tempos Deus abrirá os livros e lá serão julgados não provas externas, mas provas internas. Os corações dos homens serão abertos e as intenções dos corações serão mostradas.
E Deus olhará para nós e dirá: você não fez isso porque você tinha ódio, e você tinha ira, e você tinha idolatria escondida no teu coração. Mas, enquanto nós estamos caminhando para esse dia do julgamento final, Deus fez exatamente o que Jesus fala aqui. Ele diz: ei, eu estou mandando meu Filho, eu estou mandando Jesus Cristo, e Ele está indo até vocês, para fazer paz, para fazer um acordo, para que eu não te veja no tribunal como alguém que eu estou tendo que enfrentar, mas para que eu te veja no tribunal como alguém que vai me ajudar a julgar. Ei, eu estou mandando Jesus para fazer a reconciliação. Não sigamos mais essa briga, não levamos mais adiante essas ofensas. Ele vai morrer na cruz, Ele vai sangrar, Ele vai dar a vida, para que você seja chamado aos céus. Por favor, não siga adiante essa queixa, você irá perder. Eu entregarei o meu Filho, Ele dará o preço do sangue, Ele pagará, e os seus braços abertos são os braços que te chamam, e te chamam à reconciliação, não de uma bandeira branca, mas de um manto sujo de sangue. Eu estou lhe chamando à reconciliação. Venha hoje, não leve adiante, porque se eu tiver que te enfrentar lá como um inimigo, eu terei que puni-lo. Mas se eu tiver que te enfrentar com um acordo feito por Jesus, eu terei que chamá-lo ao reino. Nós precisamos de um Salvador maior, porque diante de tudo isso que nós ouvimos, há como nós não dizermos que nós estamos numa situação complicada. Eu quero terminar esse sermão falando de 3 coisas para nós. Pode passar para nós aí, Pedrinho. A primeira delas é como nós enxergamos o pecado. Vai, aí, deu certo. Como nós enxergamos. Isso aqui é uma bênção, cara. Essa TVzinha aqui, ó. Vocês não estão vendo, né? Os fios estão meio pendurados aqui, nós vamos arrumar isso aqui. Mas ter essa TV aqui é uma bênção, porque eu tinha que fazer isso aqui toda hora. E vocês sabem que quando eu cantava no louvor eu esquecia todas as letras, né? Então agora com a TV aqui fica muito bom. Como nós enxergamos o pecado. Jesus está mostrando para nós que o pecado não é algo externo, mas algo interno. O pecado não é uma mancha fora de um copo que nós lavamos com bombril e ele sai. Não, o pecado é uma mancha no vidro, que para sempre estará ali, e que está dentro de nós, dentro do nosso coração, está misturado com o nosso ser, e que os nossos relacionamentos hoje, infelizmente, eles estão marcados por isso, pelo pecado. E que quando nós olhamos só os atos externos, nós nunca entendemos verdadeiramente o que está acontecendo. Imagina a Gabi na farmácia atendendo lá, a pessoa vem: Gabi, eu estou com uma dor de cabeça, estou com febre, o que eu posso tomar? A Gabi vai dizer: de repente tu pode tomar um paracetamol, mas tu teria que investigar melhor o que é isso. Por que está acontecendo essa febre? E nós olhamos só assim, quando uma pessoa quando uma pessoa mente, quando uma pessoa está irada, quando uma pessoa fala coisas erradas, a gente olha só os atos externos, mas não consegue olhar os atos internos. O que sai para fora é as consequências daquilo. Pense numa pessoa que não pode perdoar o seu irmão. Será que é só uma questão de perdão? Não, é muito mais profundo. Uma pessoa que não consegue perdoar, geralmente ela diz o quê? Eu não posso perdoar ele. Eu não posso aceitar essa ofensa. Eu não vou pagar o preço. O que ela está dizendo? O meu eu, a minha imagem está ofendida. Eu sou o ídolo que não pode ser desrespeitado. Falei esse exemplo ontem, quando uma criança desobedece. Obediente? Também. Mas quando uma criança desobedece, ela está dizendo assim: o que meu pai diz não serve para nada. É tão bonitinho, né? Mas no coração dela é egoísmo puro. Ela está dizendo: a minha vontade é melhor que a dos meus pais. Ela está dizendo: o que eu desejo para mim é muito melhor do que esse banana pode fazer. E ainda eles conseguem olhar com uma carinha bonitinha, né, Emer? Faz um beicinho assim, nos convence. O Emer tem 4. Ele sabe bem como é que funciona.
Nós deveríamos sondar o nosso coração quando há ira nele. Como nos enxergamos? Por que nós não conseguimos perdoar? Por que nós não conseguimos confiar novamente numa pessoa? O que nos rouba essa confiança? A nossa imagem ofendida, é a falta de dinheiro, é a falta de respeito, é o orgulho ferido. Será que não pode ser uma arrogância interna ao dizer assim, não, eu não vou deixar que ele faça isso comigo? O pecado interno, ele é muito mais difícil de se discernir. Mas como nós vimos ontem no Clube dos Homens, e o Jeff orando trouxe muito isso, a palavra de Deus, ela é como uma espada afiada. Hebreus diz isso, que separa a medula dos ossos. Ela consegue ir lá no meio e dizer assim, aqui, tá vendo? Esse ponto aqui precisa ser transformado. Esse ponto precisa ser alcançado. Talvez a pergunta que nós temos que responder hoje é: será que existe alguma amargura em mim? Será que existe algum ódio que eu tenho contra algum irmão? Contra alguma pessoa? Alguém que eu não consigo perdoar? Alguém que eu considero como um tolo? Um cabeça de vento? Alguém que para mim eu digo, não, eu não quero mais viver com ele. Ele é desnecessário para mim. A presença dele na minha vida não faz diferença nenhuma. Nós poderíamos perdoar essa pessoa, ou nós gostaríamos de vê-la prejudicada, perdida, quebrada, com o seu negócio falido, com o seu carro enguiçado, às 2 da manhã, no meio de uma favela? Será que eu poderia servir ela, ajudar ela em algo? Tudo isso revela o nosso coração. Tudo isso revela quem somos. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, se o Pedrinho puder passar, ele está anotando. O cara é dedicado, né? Ele está anotando o que a gente está falando aqui. Passa aí, boa, Pedrinho. Não podemos continuar inertes. Muitas vezes nós identificamos o erro. Agora imagine na sua casa. Tu viu lá, a conta de água deu 300 pila, Jé. Tem alguma coisa errada. Aí tu viu que é o cano do banheiro que está estourado. Daí tu falou para a Paty assim, Paty, o cano do banheiro está estourado. Aí, no próximo mês, 300 pila de novo. Mas tu não fez nada? Não, eu identifiquei o problema. Identificar o problema é o primeiro passo, mas não é resolver ele. Nós identificamos que no nosso coração, sim, pode haver ódio, mas olha como Jesus é severo no que ele fala aqui. Pare o sacrifício, pare a oferta, pare o ato religioso. Se você levanta as mãos sangrentas de ódio interno, pare isso agora. Se reconcilie com o seu irmão, volte-se para ele e não continue. Jesus está nos chamando a uma mudança. Também quando ele diz, vá ao seu adversário, proponha um acordo antes que vá ao tribunal. Nós não podemos ficar inertes, parados. Inércia é isso, é ficar parado. É descobrir o problema e não nos chocar, não nos mover, não nos transformar. É domingo após domingo nós ouvirmos uma palavra que nos confronta e ficarmos parados, sem que haja mudança. No reino de Deus não é assim que acontece. Jesus está nos ensinando um caminho a percorrer, um caminho de justiça no reino, em que não olha para atos externos, mas internos, e que atos internos influem em atos externos, de mudança. O pastor Augusto Nicodemos conta no seu testemunho, quando ele se converteu, aos 20 anos, ele era motoqueiro e era meio encrenqueiro. Ainda é motoqueiro, mas não é mais encrenqueiro. Imagina, tem 70 anos, agora ele fica andando de moto para lá e para cá. Mas ele conta que quando ele se converteu, e quando foi confrontado por esse texto do Sermão do Monte, ele decidiu, eu preciso ir até as pessoas que eu provoquei e pedir perdão. E ele foi lá, bateu nas portas, isso década de 70, 60, 70. Tudo bem. O cara já, né, com a mão de sogro, não, calma aí. Eu vim te dizer o seguinte, com a peixeira, né? Eu vim te dizer o seguinte, eu conheci o Senhor Jesus, e a Bíblia me ensinou que Deus não quer que eu tenha ódio no meu coração, e eu quero te pedir perdão pelas vezes que a gente fez tal e tal coisa. Ele fez isso com várias pessoas. Isso foi um testemunho também para quando ele começou a ir na igreja. E eu falei ontem e falo hoje, imagine nós, numa segunda-feira, batendo na porta de pessoas que nos ofenderam e dizendo assim, o sermão que eu ouvi na igreja ontem mudou a forma como eu enxergo o nosso relacionamento. E eu quero te pedir desculpa. Eu não quero que a gente continue brigado. Eu quero que a gente se reconcilie.
Talvez a gente não precise se relacionar mais, mas eu quero te dizer que eu não tenho mais nada contra ti. Porque Jesus me perdoou. Jesus pagou o preço do meu pecado. E eu não quero que nós tenhamos nada de rixa. Imagine o testemunho que seria isso. Imagina que as pessoas diriam: eu quero ver esse Jesus. Eu quero com esse povo. Eu quero conhecer esse Deus. Mas nós preferimos continuar insistindo nas nossas guerras pessoais. A Bíblia também nos ensina um segundo motivo para não ficarmos inertes à situação do perdão. O primeiro é que pode haver uma hipocrisia religiosa. Mas o segundo lugar é que vagarosamente Satanás ganha terreno no nosso coração. O apóstolo Paulo recebeu uma carta dos irmãos de Corinto dizendo que havia várias coisas naquela igreja que estavam erradas. Tinha um irmão dormindo com a mãe dele. Eles estavam se processando e se julgando. Eles estavam dividindo a igreja. Estavam fazendo um culto bagunçado. Estavam com uma péssima teologia. Paulo escreve em 1 Coríntios uma carta muito forte, corrigindo vários erros que eles tinham. Então eles reescrevem uma carta para Paulo, dizendo que expulsaram o seu irmão que estava dormindo com a mãe, e que isso deixou a igreja muito magoada com Paulo, porque ele foi muito áspero com eles. Então Paulo escreve uma segunda carta, 2 Coríntios. Nessa carta Paulo argumenta com eles que ele tem direito, como apóstolo, é o principal argumento de Paulo, a corrigir a igreja, porque ele fundou aquela igreja, ele tinha direito de fazer isso. E ele fala: se os irmãos estão ofendidos comigo, eu peço perdão por isso. E ele chega no texto do capítulo 2, eu vou ler aqui para vocês, que ele diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, eu perdoei na presença de Cristo, por amor de vocês. Ele diz uma coisa chocante agora: a fim de que Satanás não tivesse vantagem nenhuma sobre nós. Quando há uma situação de não perdão, Satanás ganha terreno. É como a Rússia entrando vagarosamente na Ucrânia, vagarosamente ganhando cidades. O diabo vagarosamente ganha o nosso coração, vagarosamente vai ganhando espaço. E Paulo termina dizendo: pois nós não ignoramos as suas intenções, mas nós, muitas vezes, ignoramos as intenções do diabo e deixamos que ele ganhe vagarosamente espaço em nosso coração. A terceira coisa, e a última, que eu quero finalizar dizendo para nós essa manhã, eu falei demais. Nós vivemos num mundo extremamente de estética, onde o exterior, a imagem, os atos externos, o perfil do Instagram, o carro, tudo conta muito. E nós poucas vezes olhamos para o que está por detrás daquilo. Nós poucas vezes cuidamos disso. E Jesus está nos fazendo olhar exatamente para o que está por detrás. Tem aquele episódio do Simpsons, né, João? O João deve saber que o Homer aparece para Meg, assim, todo fortão, bombadão, e atrás dele está puro prendedor segurando as banhas. É mais ou menos isso. Muitas vezes nós nos mostramos perfeitos, mas estamos por detrás todos sujos. E depois desse sermão de Jesus aqui, nós não estamos nos perguntando: Senhor, será que nós já matamos alguém em nosso coração? Nós estamos perguntando: Senhor, como eu faço para ser perdoado disso? É impossível que nós não tenhamos nunca na nossa vida cometido um tipo de assassinato no nosso coração. Mas a boa notícia é que nós temos um Salvador, não como as outras religiões, que tratam somente atos externos, mas um Salvador que lida com o problema do pecado. Como a gente canta para as crianças: quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Vamos ficar de pé? Nós vamos encerrar cantando, como nós sempre fazemos aqui. Nós vamos responder esse sermão cantando. Nós vamos cantar que nós viemos para adorar a Deus, viemos para bendizer o nome dele. Se quiser chamar as crianças lá. Uma segunda forma que nós sempre fazemos depois do sermão é ceiar. Se você é um crente em Jesus, batizado, você é convidado a vir à mesa do Senhor, para nós cearmos juntos. O cálice amarelo, dourado, é vinho, tá? Lembre-se, vinho. O cálice cristal é suco de uva. Não confunda com as crianças, senão elas vão estar meio loucas da tarde, vão estar meio alto, certo? E a terceira forma que eu quero te convidar a responder esse sermão é: já que Jesus nos perdoou de tal forma,
nós possamos retribuir a Ele financeiramente. Como vocês veem, nós colocamos cortinas, estamos colocando uma tela, nós estamos mudando a sala das crianças. Todo o valor que é entrado aqui nós utilizamos para a missão, para o avanço da missão. Agora, às terças-feiras, as crianças estão utilizando aquela sala ali para fazer o Classical Conversation, que é uma classe de aula. Nós estamos avançando, mas para isso, para tanto, como disse a Gladys hoje de manhã, né? Devagarinho a gente vai indo, né? Vamos devagarinho. Devagarinho nós estamos avançando, mas para avançar mais, nós precisamos de contribuição. Então eu te convido. Vem cá. Eu te convido, vem do lado do papai. Eu te convido então a ofertar. Lá atrás nós temos a caixinha. Nós temos a caixinha de oferta, ou nos pilares